Ainda em Brasília, a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas segue repercutindo no governo Lula. Nesta terça-feira, houve uma reunião entre o presidente do IBAMA, da Petrobras e também alguns ministros. A Paula Lobão chega ao vivo com informações para a gente a respeito dessa reunião. Paula, boa noite para você. O que ficou definido nesse encontro? A ministra Marina Silva vai sair fortalecida dessa discussão, desse embate? Vai sim, aliás, saiu fortalecida desse embate, viu, Lívia? Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Essa reunião durou a tarde inteira, tanto que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saiu daqui do Palácio do Planalto e foi direto para o Palácio da Alvorada para dizer ao presidente Lula, passar para ele o resultado dessa reunião. E o resultado foi exatamente esse, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, saiu vencedora dessa queda de braço que já rendeu vários conflitos e atritos, como a gente vem acompanhando e vem mostrando aqui na Jovem Pan. Participaram dessa reunião, além do ministro Rui Costa, da Casa Civil, Marina Silva, do Meio Ambiente, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Só quem falou após essa reunião foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que a lei é que tem que prevalecer, é o que prevalece, portanto, a lei determina estudos de avaliação ambiental estratégica. A Petrobras não apresentou esses estudos, portanto, o IBAMA negou o licenciamento. A ministra disse que não se trata de uma questão política, não é uma decisão política, mas sim uma decisão técnica. Temos a fala da ministra, vamos ouvir agora a Marina Silva. Se uma licença é negada, ela está negada. O que acontece é que o empreendedor tem o direito de apresentar quantas vezes ele quiser e vai ser analisado. É um processo que partirá do zero se for apresentada uma outra licença. Qual é o instrumento que a Petrobras vai apresentar? Eu não sei. Aí talvez seja melhor perguntar para a Petrobras. A licença foi negada. Agora, se você olhar a história do IBAMA, você tem pedidos de licença, são negados. O empreendedor apresenta outro, é analisado. Cada projeto, cada proposta é avaliada no mérito. Não existe uma decisão política, é uma decisão técnica. Olha, agora à noite, durante uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais falou a respeito desse assunto, comentou a reunião e disse que esse assunto, essa discussão ainda vai continuar, principalmente por parte do presidente Lula. Temos a fala do ministro Padilha, vamos ouvir agora. Certamente o presidente Lula vai primeiro ouvir o resultado dessa reunião, né? Nos próximos dias, o ministro da Casa Civil pode relatar essa reunião, possível que tenha outros momentos com outros ministros, e certamente o presidente Lula sempre vai estar aberto a ouvir não só contribuições do Congresso Nacional, como do conjunto da sociedade. A questão toda, Lívia, é que a Petrobras quer explorar petróleo na foz da bacia do Amazonas. O licenciamento do IBAMA renderia cerca de 14 bilhões de barris de petróleo ali no litoral do Amapá. Só que o IBAMA vê risco à flora, à fauna e também às populações indígenas ali daquela região. A questão toda tem gerado conflitos nos últimos dias entre integrantes do governo e parlamentares daquela região, da região da Amazônia. Estou falando principalmente do senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, que num conflito aí, num atrito com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou até a se desfiliar do partido Rede Sustentabilidade. Há o entendimento de que a exploração de petróleo poderia gerar emprego e renda para aquela região, para a população que habita ali naquela região. O presidente Lula, assim que ele deixou o Japão, aliás, antes dele deixar o Japão ontem, ele falou pela primeira vez sobre esse tema. Disse que o governo não vai liberar licença ambiental para a Petrobras caso haja risco, né? Pode acontecer algum problema na região. Mas o presidente Lula disse que acha difícil que esse tipo de dano ambiental aconteça. Bom, como a própria ministra Marina Silva disse, a Petrobras pode apresentar um novo pedido de licenciamento, um novo projeto de exploração ali na foz do Amazonas, desde que apresente com esses estudos obrigatórios e comprovando aí a inexistência de risco ao meio ambiente daquela área. Eu volto com você ao estúdio. Segundo informações que nós temos, né, Paula Lobão, a Petrobras
mesmo porque foi uma solicitação do Ministério de Minas e Energia, não deve ceder e deve sim apresentar um novo projeto. Obrigada, viu, pelas informações, um bom trabalho aí para você. Dora Kramer, quero seguir nessa mesma linha. A gente acompanhou um trechinho da entrevista aí de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que, segundo essas apurações da Paula, pelo menos por enquanto, saiu vencedora nessa discussão. Em relação ao projeto que foi apresentado ao IBAMA, a licença não foi concedida e esse entendimento permanece. Agora, se atendendo a pedidos do governo, atendendo a pedidos do Ministério de Minas e Energia, uma outra proposta, um outro projeto de exploração de petróleo na margem equatorial for apresentado, daí é uma outra questão, é uma outra análise que deverá ser feita pelo IBAMA. Para você, existe uma saída, Dora, para essa discussão, para essa situação que deixe satisfeitos tanto o ministro de Minas e Energia como também a ministra de Meio Ambiente? Lívia, acho difícil, sabe? Atender esses dois senhores que têm visões completamente diferentes vai ser bastante difícil. Você viu, quando saiu o veto do IBAMA, qual foi a interpretação imediata, assim, geral, por causa também daquele barulho que o Randolfo fez, se desfiliando da rede, foi de que a ministra Marina Silva estaria isolada, estaria derrotada, e falava o Davi Alcolumbre, o senador, que é do Amapá, e falava o ministro das Minas e Energia. Menina, todo mundo quieto, reparou? Todo mundo quieto, quem falou foi a Marina, e essa frase é o seguinte: a licença está negada, ponto, parágrafo. O que vem nesse parágrafo seguinte, aí vai depender da capacidade do presidente Lula de administrar essa questão. Você vê que ela fala, antes do presidente Lula, ele não anunciou uma decisão, né? Ficou ali novos estudos, vamos ganhar tempo e tal. De duas, uma, ou a Marina já se acertou com o presidente, ou mandou um recado claro. Olha só, ir contra a decisão técnica do IBAMA, que também tem um componente político, né, por parte da ministra, é ir contra ela, né? Então, eu acho que nessa arena, a decisão, ela não é meramente técnica. O presidente Lula vai ter que ter uma habilidade aí para compatibilizar o técnico e o político, se não quiser perder a Marina Silva, tá? Porque é um ativo mega importante nessa área de meio ambiente, inclusive para o mundo. Agora, Nelson Kobayashi, eu quero continuar desse finalzinho aí da Dora. Qual deve ser a decisão do presidente Lula em relação a essa disputa dentro do governo, em relação a essa pauta de possível exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas? Ele deu já alguns indicativos, pelo menos abertamente para a imprensa. A gente não sabe nos bastidores como está sendo a movimentação do presidente com muita clareza, mas ele chegou a dizer, inclusive no G7, que acha difícil que essa exploração de petróleo próximo à foz do Rio Amazonas cause problemas ambientais para a região, justamente pela distância em que esse projeto seria executado da foz em si, efetivamente, do Rio Amazonas. Se não me engano, ele falou de uma distância superior a 500 quilômetros, ou seja, já há sinalizações de que ele é favorável ao projeto de exploração de petróleo. O que você espera em relação a uma possível decisão dele? Eu acho que só falta convencer a Marina, porque se ele não convencer a Marina nesse momento, Lívia, ele não vai avançar com essa pauta, porque o cálculo é político. E uma saída da Marina Silva neste momento do governo seria um prejuízo muito grande político ao presidente Lula. Internamente, claro, porque a Marina Silva, ela condicionou seu apoio à candidatura do presidente Lula no segundo turno, justamente por respeito às suas pautas ambientais, em especial como questões de mudanças climáticas. O governo resistiu em nomear a Marina Silva ao meio ambiente, nomeou só nos 45 do segundo tempo, mas uma vez nomeada, se ela sai, rompe com o governo, fazendo críticas, inclusive, às questões ambientais tratadas do governo, o prejuízo é muito grande, em especial com o restante do mundo, justamente porque o presidente Lula visa buscar contribuições para o fundo da Amazônia e a Marina Silva é importante para esta pretensão do governo.